Olá, seguiremos agora com o quinto e penúltimo exemplo do nosso módulo 5 de aplicações de fotografia computacional, com a anonimização de imagem. A anonimização de imagem vai envolver detectar os rostos em uma imagem e prosseguir, né, com a descaracterização desses rostos, impedindo que pessoas sejam reconhecidas na imagem. Então, obviamente, a primeira etapa seria detectar as faces com um modelo. Ok? O detector ele vai retornar todas as regiões retangulares classificadas como face. Então, cada região retangular dessa aqui classificada como face vai ser retornada pelo detector. E ela pode ser retornada, né, e caracterizada de duas formas diferentes. A primeira delas, você pode ter as coordenadas dos vértices do retângulo. Como é um retângulo, você precisa só de dois vértices, na verdade, né? Um vértice no canto superior esquerdo e um vértice no canto inferior direito da caixa. Então, se a gente for visualizar isso aqui, a gente tem uma caixa em que teoricamente teria uma face, e aí a gente tem esse ponto aqui, que seria x1 e y1, e esse outro ponto x2, y2. E essa seria a representação, né, retornada pelo detector. Além de que alguns detectores retornam também a informação de classe, né? Pode ser identificada como B ou um C, dependendo se é a probabilidade ou se é a classe em si. Já outra opção seria eu ter a caixa e o meu detector ele retornar esse ponto x0, no caso aqui agora, y0, para se diferenciar, e a largura e a altura dessa caixa, já que x, no caso eu vou colocar como x1 aqui mesmo, considera como 1 aqui, porque x2 que está aqui pode ser representado como x1 mais pá, a largura. E a mesma coisa para y2. y2, aqui parece um y, pá, pode ser representado como y1 mais a altura. Ok? Então a gente pode alternar entre essas duas aqui. Não vai fazer muita diferença não. Mas essencialmente é isso que retorna esse detector. E o ideal é que para a gente consiga detectar todas as faces, né? Mesmo que hajam, por exemplo, aqui oclusão, no caso aqui com a mão, ou oclusão parcial para outros objetos, né? Como aqui, por exemplo, a cabeça do rapaz encobrindo parte da cabeça do outro aqui, né? Da face. E também é muitas vezes interessante que haja uma invariância em relação à a posição, né, e também a rotação da cabeça. Então, mesmo se ela esteja assim, assim ou virada para alguns dos lados, ela consiga detectar uma face, como é o caso aqui, por exemplo, em perfil. O número que está sendo mostrado aqui em cima das caixas seria a confiança do classificador, ou seja, a probabilidade que ele está fornecendo de que ali existe uma face, ok? Então você pode também filtrar essas caixas baseadas nessa probabilidade. Por exemplo, se você quer manter uma confiança de, sei lá, 50%, você só considera as caixas que têm uma probabilidade acima de 0,5, ou seja, essa face aqui seria descartada, ela seria considerada como não face, no caso, né? Já que a confiança dela está bem baixa. Enquanto a maioria das outras conseguiria ser propriamente identificada. Isso é para reduzir, né, casos onde você, por exemplo, tem uma caixa por aqui e sem conter uma face, ela vai ter uma confiança muitas vezes baixa, né? Então você consegue filtrar esses casos também aí, baseado num limiar. Eu separei dois algoritmos para esse exemplo, para a gente utilizar. Um deles é um algoritmo um pouco mais clássico, digamos assim, né, que é o detector de características de Viola Jones. Ele é bem antigo já. E ele utiliza classificadores sequenciais de características análogas a wavelets de Haar, que são esses padrões aqui, né? Padrões dessa forma binários, baseados na função quadrada. E ele vai utilizar, né,
essas features para encontrar, né, correspondências a essas features. Por exemplo, aqui, a região dos olhos, né, se você utilizar uma convolução com esse filtro aqui, né, você vai ver que os valores daqui vão ser altos, porque você tem uma área escura, né, seguida de uma área mais clara aqui na parte da face. Então, ele teria basicamente um valor mais alto nessa região aqui do que, por exemplo, uma região como essa aqui, onde tem a parte mais clara em cima e a parte mais escura embaixo. Então, ele está procurando basicamente correlações desses padrões com regiões da imagem, ok? Então, a gente vai selecionar as melhores características para determinar o que é uma face, ok? Então, quais as melhores dessas características vão ser úteis para a gente encontrar uma face numa janela. E a gente vai gerar um classificador forte a partir de classificadores fracos. Cada feature dessa vai ser considerada como se fosse um classificador fraco. Então ele vai ter uma contribuição pequena na decisão de se aquilo é uma face ou não. Outra coisa é que a gente pode ter faces aqui, né, em diferentes tamanhos. Então essas features elas precisam ser aplicadas em diversas escalas. Então é uma detecção multi-escala. A gente começa com uma maior, né, e faz uma pirâmide, digamos assim, de features cada vez menores, ok? E aí a gente vai fazer isso para diversas janelas na imagem, encontrando possíveis candidatos de ser face, né? Mas como as features aqui elas podem ter uma complexidade relativamente grande, né? Pode ter vários padrões, a gente pode acabar tendo várias dessas para ser aplicado em cada janela. Ok? Então é útil que a gente descarte as janelas o mais rápido possível. Então, uma estratégia que esse detector emprega é o conceito de cascata. Então, você vai ter, por exemplo, a entrada aqui, ela vai entrar e vai entrar no primeiro estágio. É um agrupado dessas características selecionadas aqui como melhores. Então, essas melhores características aqui, a gente vai agrupar algumas delas em um estágio. E aí, se a gente consegue, com esse estágio, classificar que ela não é fácil, né, com confiança, a gente já descarta. Então, descarta. Se não, ela segue para o próximo estágio. E aí a gente faz isso por diversos estágios, né, com todas as características que a gente juntou. Se ela passar por todos eles, deixa aqui, descarte, descarte. Se ela passar por todos eles, a gente encontrou uma face na janela, ok? E esse é o chamado detector de cascata também, às vezes, ok? Um segundo detector que eu estou utilizando nesse exemplo é esse Single Shot Detector, que já usa uma rede neural convolucional, né, que vai tender a ter melhor performance e pode ser utilizada de uma forma mais generalista. Muitas vezes você vai treinar, por exemplo, uma cascata dessa só para imagens frontais ou para imagens de perfil. Já a rede ela pode receber em uma posição arbitrária, posicionamento arbitrário aí para detecção normalmente. E conseguir, né, com isso ter uma performance ainda assim muito boa. E aí a gente vai ter uma sequência de convoluções aqui, né? Essas convoluções têm os filtros que são aprendidos. A gente vai ter downsampling, né? A gente vai fazer uma operação que reduz as dimensões espaciais. Isso vai ser feito em sequência. E no final a gente vai passar aqui para um detector, ok? Uma cabeça de detecção que vai me dar aí aquelas coordenadas das caixas, ok? E também informações de classe no caso das redes neurais. Normalmente vai ter ali uma parte do vetor que vai conter probabilidades das classes, ok? Então, por exemplo, aqui, né, tem 4, que seriam, né, o número de coordenadas, né? No caso, o número de números para a gente determinar as coordenadas, que seriam os dois pontos aqui, ou o ponto, a largura e a altura, mais o número de classes, né? Então, esse vai ser a quantidade de saídas aqui para a gente. E esses modelos eles também precisam dessa non-max suppression, porque você pode ter, por exemplo, diversas janelas que englobem esse rosto, que acabam sendo, né, que acabem aparecendo na saída do modelo. Então, o non-max suppression ele vai suprimir, né, casos redundantes aí de caixas com um overlap muito grande, ok, no mesmo objeto. E aí assim a gente consegue
a nossa detecção final. E a gente pode utilizar, né, também a probabilidade de classe como uma forma de estimar a confiança do modelo de que ali tem uma face, né? Então a probabilidade que ele está te dizendo de ter uma face naquela região. Para a parte da anonimização, depois de detectar a face aqui, né, no caso a janela ficou bem grandona aqui, só para exemplificar, a gente vai fazer duas operações de escala seguidas, né? A gente quer acarretar uma perda de informação, mas manter a estrutura geral mesmo, né, de um rosto, sem que a pessoa possa ser identificada. Essa é normalmente o que acontece quando você tem uma anonimização de imagem. Outra opção seria simplesmente bloquear aqui o rosto com a tarja preta. Mas no caso que a gente vai fazer aqui, pegar a imagem do tamanho original e reduzir ela extremamente. Inclusive, essa imagem aqui tem 10 por 10 pixels. E quando eu coloquei no slide, eu tive que aumentar ela porque não dava para ver. Então ela estava tipo, do tamanho dessa seta aqui, bem pequenininha. E aí depois de reduzir, a gente vai perder a informação, né? A gente vai estar consumindo informação dos pixels e ele vai ser perdida, porque a gente está com uma representação espacial bem menor mesmo do que a imagem original. Ok? Então, quando a gente fizer a escala para o tamanho original de novo, com uma interpolação aqui de vizinhos mais próximos, a gente vai propagar os valores, né, dos pixels para os vizinhos aqui. Então tem tipo, só esse pixel aqui tem essa cor mesmo e o resto é propagação devido à interpolação. Ok? Isso para cada um desses. E aí a gente ganha esse efeito pixelizado, que é o comum de se ver num sistema de anonimização de imagem. Juntando esses dois componentes, a gente consegue aí, né, fazer uma pipeline de anonimização de imagem. E eu coloquei um exemplo também no Colab para que a gente possa ver em mais detalhes como implementar, né, tanto a detecção de rosto com os dois operadores que eu mostrei, os dois modelos, como também a anonimização em si, né, o processo de aplicação das escalas.